Muito bem. Eu também tenho um pai extraordinário da Bíblia para nós conversarmos hoje. É uma história que eu gosto em particular. O único homem, fora Jesus Cristo, que foi chamado de íntegro por Deus. Quem é esse homem? Veja o meu servo, justo e íntegro. Quem será que seria esse homem que, fora Jesus Cristo, foi o único chamado íntegro pelo próprio Deus? Jó. Só por esse motivo, a história de Jó já chama bastante a minha atenção, porque eu gosto de olhar alguns aspectos da vida dele e por que Deus chama ele de homem justo, íntegro. E pensando no estudo do Dia dos Pais, eu fiquei pensando, será que a gente pode tirar da vida de Jó alguma ideia de família? Ou ele como pai? Será que a gente pode analisar algumas coisas da história de Jó que podem ser um incentivo para os pais da nossa sociedade hoje? Então eu fui e não precisei ir muito longe, porque a primeira parte do livro, já no capítulo 1, os primeiros 5 versículos, são suficientemente interessantes para nós olharmos o papel de um pai e como Jó pode nos incentivar a sermos bons pais. E confesso a você que olhar os pais da Bíblia é uma tarefa um tanto quanto difícil, porque muitos homens de integridade tiveram suas famílias destruídas, tiveram filhos perversos, e eu vejo na Bíblia que o fato de ser pai é extremamente complexo. Não é uma tarefa fácil. Então, se você é pai e algum dia já disse, puxa, eu acho que eu não estou fazendo tudo que eu poderia, provavelmente isso é verdade, e ao mesmo tempo, fica tranquilo, porque muitas figuras bíblicas também tiveram essas mesmas dificuldades. Então, o que eu quero aqui não é acusar ninguém, não é dizer, olha, você tem que melhorar, mas é simplesmente analisar a vida de um homem que foi chamado de justo e íntegro diante de Deus e tirar alguns elementos que a gente pode tirar da Bíblia de acordo com esse homem, então, que já que ele foi chamado de justo, íntegro pelo próprio Deus, eu disse, pai, então esse homem deve ter alguma coisa a falar para nós sobre o papel de pai. Então o livro de Jó começa no capítulo 1, nos primeiros 5 versículos, dizendo assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Os primeiros 5 versículos de uma história poética, conforme o livro de Jó está escrito, ele é mais ou menos parecido com os roteiros que nós temos hoje de filmes. Ele apresenta o personagem, apresenta algumas coisas sobre esse personagem, algumas características e uma sequência de mais ou menos como andava a vida dele. O livro de Jó é um livro poético e narra a história de Jó exatamente dessa forma. E esses primeiros 5 versículos são a apresentação do personagem, que depois vai desenrolar numa história magnífica ao ponto de ele conhecer Deus de forma mais íntima. Nós não vamos olhar o resto do livro de Jó, mas eu queria parar um pouquinho nesses primeiros 5 versículos aqui e tentar entender o que significa realmente ser um pai e deixar um legado aonde ele estava
para os seus filhos. Primeira coisa que nos apresenta aqui é que Jó era um exemplo de relacionamento com Deus. Eu acho que o legado de um pai começa quando ele aponta o caminho certo para seus filhos. E esse Jó, então, ele está mostrando para os filhos que ele tinha um relacionamento muito profundo com Deus. E era mais ou menos toda a vida de Jó, nesses primeiros 5 versículos, em torno da sua família e da sua aliança com Deus. Então, um bom legado de um pai é quando ele mostra para o filho o caminho de um relacionamento com Deus. E nisso nós vemos aqui Jó fazendo práticas constantes. Ele foi um exemplo vivo de santidade para seus filhos. Eu lembro uma vez de um senhor que faleceu, já há bastante tempo, e eu conhecia muito bem a neta dele, e era um homem íntegro, com Deus, estudava a Bíblia, volta e meia recebia pessoas que estavam passando em missões na casa dele. Era uma pessoa muito interessante. Eu não o conheci muito, mas eu conheci a neta dele. E quando ele faleceu, nós fomos no velório, porque nós conhecíamos a família, e eu lembro que essa neta, ela disse, olha, eu só creio que meu avô precisava de Cristo porque a Bíblia diz que ele precisava. Porque o exemplo de vida que meu avô deixou para toda a família foi de uma santidade inigualável. Eu gostaria, quem sabe, um dia, de quando estivesse no caixão, alguém pudesse dar esse testemunho a respeito de mim. Jó, como esse senhor, ele foi um exemplo vivo de santidade para os seus filhos, e não só para eles, para todas as pessoas ao seu redor, mas os filhos eram os que viam mais de perto tudo isso. Essa é a parte interessante. Os filhos são aqueles que são chamados a viver na parte nuclear de uma família. E eu não lembro, não sei como é que foi a tua infância, mas na minha infância, volta e meia, a gente ficava com inveja dos pais de alguns amigos. Né? Eu não sei se você já teve essa inveja, gostaria que meu pai fosse um fulano. Porque no fundo, nós somos chamados para estarmos tão perto de nossos pais, que nós vemos profundamente quem eles são. E Jó, ao chamar seus filhos para perto dele, o que ele conseguia era mostrar o seu exemplo de intimidade e santidade para os seus filhos. E aí eu quero que todo pai entenda que o mais alto discurso na vida de um pai é o exemplo de vida. Não é o que ele fala, mas é o que ele faz. É como ele age diante das pessoas. É como ele trata a esposa. Os filhos vão vendo isso. Se um pai trata com desrespeito a sua esposa, provavelmente os filhos não respeitarão suas esposas, ou suas filhas não se darão o respeito e se deixarão ser humilhadas por seus futuros maridos. O pai, ele tem que ser um exemplo com todas as pessoas ao seu redor, e o filho deve ver um pai lidando com situações críticas e difíceis, porque assim ele vai aprender a lidar com suas situações críticas e difíceis. E quando Jó tinha alguma coisa que ele não conseguia resolver, em vez de ele dizer, não, eu vou resolver na minha força e tudo mais, ele ia buscar o conselho de Deus. E ele ensinava seus filhos a fazerem a mesma coisa. Ele não ensinava eles a lutarem na sua própria força, com os seus próprios braços, porque é impossível. É impossível. Todos nós gostaríamos de dizer para os filhos e para as crianças ao nosso redor, dizer assim, não se preocupa, o mundo é bom e nada de mal vai acontecer com você. Mas se nós falarmos isso para uma criança, nós estaremos mentindo. E o dia que ela se decepcionar, ela vai lembrar, poxa, me falaram uma mentira. Então, nós não temos que legar um mundo sem dificuldades para as crianças, mas nós temos que ensiná-las aonde buscar forças nos momentos difíceis, nas circunstâncias complicadas.
E o discurso, então, de Jó era a prática da sua vida, onde volta e meia eles o viam temendo a Deus. Jó, ele era um porto seguro de integridade em meio a uma geração corrupta. Assim como nós falamos aqui de Noé, né? Noé foi um porto de integridade no meio de uma geração corrupta. Mais do que isso, ele foi a arca, mais do que o porto, né? Mas Jó era o porto de santidade no meio de uma geração corrupta. Seus filhos sempre podiam contar com ele, porque ele faria a coisa certa e daria o bom conselho. Ele não incentivaria ninguém a passar ninguém para trás, ele não incentivaria ninguém a mentir ou fazer as coisas erradas. Ele muitas vezes estava disposto a assumir o dano de Deus, e ele vai falar isso para sua esposa mais adiante. Ele vai assumir o dano com Deus, mas jamais abriria mão de seu relacionamento com ele. Muitas vezes os filhos precisam de bons conselhos. Eles terão dificuldades e passarão por situações muito complexas na vida. Eles terão que resolver a sua vida diante de uma geração corrupta. E quem dera todo filho tivesse um pai sábio aonde buscar conselho. Um pai íntegro e reto, que seria capaz de então entregar para o seu filho um caminho de retidão e integridade, mesmo que o mundo ao seu redor seja corrupto ao extremo. Um pai que não anda na onda do mundo, mas que está disposto a nadar contra essa corrente. E não se entrega a qualquer falta de integridade que o mundo vai apresentar. Porque os filhos passarão pelas mesmas tentações que nós temos, de desistir, de achar que não dá, de pensar, bom, acho melhor eu me entregar mesmo, está muito cansado nadar contra a corrente. Mas que eles sempre podiam contar que Jó estava lá, remando contra a maré. Mais do que isso, Jó se negou a ser uma vítima do seu tempo. Isso eu quero que você entenda. Ele viveu em temor a Deus entre pessoas que não levavam Deus a sério. E às vezes nós olhamos para o mundo e dizemos assim, é melhor eu deixar a onda me levar e tudo bem, vamos lá, eu vou esconder minha espiritualidade, vou deixar o meu cristianismo assim, muito bem camuflado, e vamos nadar, vamos seguir, porque é muito complicado e difícil manter essa integridade. E aí a gente vai falar com a pessoa e dizer, mas por que você fez isso? Porque todo mundo ao meu redor, é muito difícil, eles zombam. Nós ouvimos aqui, muitos pais da Bíblia, né, tendo esse discurso aqui, eles zombam da gente, eles riem de nós, eles tiram sarro de nós, eles não creem no que nós cremos, eles chacotam o nosso livro sagrado. É melhor deixar a coisa rolar. E a gente descansa e nos entregarmos a uma sociedade que não leva Deus a sério. Mas Jó não. Jó se negou a ser uma vítima do seu tempo e ele disse, eu não vou fazer como todo mundo faz. Vou continuar andando com Deus, vou continuar remando contra essa maré, e meus filhos verão todo esse meu processo, para que também eles tenham a convicção de que o que eu estou fazendo é a coisa certa a ser feita. Então, muitas vezes nós achamos que podemos ser vítimas do nosso tempo, e Deus está nos chamando para uma tarefa diferente. Jó era um homem íntegro. Ele não tinha vida social e vida religiosa. Por quê? Porque para Jó a vida social dele era religiosa, e a religião de Jó era a sua vida social. Então Jó não era aquele homem que no domingo ele veste aquela roupa legal, para ir até um culto, para parecer bom, e depois ele tira aquela roupa e vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a qualquer jeito, para que no domingo volte a fazer isso. Jó era um homem íntegro e a sua religião estava muito ligada a todas as ações que ele tinha. E você não conseguia separar o Jó religioso do Jó real.
Que os nossos filhos possam ver em nós que nós vestimos o cristianismo como nosso meio de vida. Não apenas algo de domingo, nós vamos lá, a gente ora, canta, ergue a mão, escuta alguma coisa, faz um trabalhinho ali, e na segunda-feira tudo fica igual. Que não seja assim. Que Jó ensinou seus filhos a ser diferente de algumas pessoas que muitas vezes eu escuto quando estou conversando, eles assim, olha, eu não sei como fulano é na tua igreja, mas lá no local de trabalho, e aí eu já começo a coçar a cabeça. Porque, em geral, lá vem uma situação em que a pessoa não é um bom cristão. Eu digo, puxa, que pena, lamento profundamente por isso. Te garanto que ele não é incentivado a fazer isso. Mas se ele está fazendo, ele precisa aprender ainda a conectar o seu cristianismo à sua vida. Ele tem que levar Jesus para o seu ambiente de trabalho. Às vezes nós nos enganamos, a gente acha que ao entrar aqui viemos ver Jesus. Mas na verdade nós temos que levar Jesus em todos os lugares aonde nós estivermos. Então, Jó era um homem íntegro e não tinha uma vida religiosa separada de sua vida social. Essa era a grande marca dele. Isso significa integridade. É ser o que você é, não importa onde você esteja, como você esteja e com quem você esteja. É continuar sendo a mesma pessoa. Uma vez eu li um livro, eu não lembro, eu acho que foi o John Stott que escreveu o livro, mas eu não tenho certeza. Mas o livro dizia mais ou menos assim: integridade é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Esse é você. Fora disso, é só um teatro que você faz para as pessoas ao teu redor acharem que você é uma pessoa legal. Mas integridade mesmo é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Nós deveríamos fazer exatamente isso. Aquilo que fazemos em particular deve ser o que nós apresentamos em público e deve ser a mesma coisa. Isso significa ser íntegro. Isso significa ser íntegro. Então, Jó, ele conduzia uma vida de temor a Deus e levava seus filhos a entenderem isso. Aqui fala que Jó se desviava do mal. E aqui vem uma outra coisa interessante. Não ensina teus filhos dizendo que eles vão enfrentar um mundo que não tenha o mal. Porque se você fizer isso, eles vão sacar que você enganou eles. Mas o que Jó fazia? Se desviava do mal. Um bom pai ensina seus filhos que eles precisam se desviar do mal. O mal está ali, o mal está presente. Em todo momento, o mal vai estar ali pronto para atacar e mostrar quem ele realmente é. E tudo que nós precisamos fazer é ensinar os nossos filhos a se desviarem do mal, para que eles não sejam ingênuos, para que eles possam enfrentar o mundo onde eles estão enfrentando de forma correta. Jesus Cristo fala, tanto na oração do Pai Nosso, quanto na oração de João 17, que o mundo seria mal. Por isso que a gente fala no Pai Nosso, livra-nos do mal. O mal está ali. Mas Jó ensinava seus filhos a se desviarem do mal. Como? Com sua integridade e seu temor a Deus. O pai que incentiva seu filho a andar em integridade e temor a Deus, obviamente está ensinando seu filho a se livrar do mal que se apresenta diante dele. Grande papel da vida de um pai é ensinar o filho a enfrentar a sociedade quando talvez o pai já não estiver mais aí. E aí vem a pergunta, o que esse pai legou realmente a esse filho? Dar comida qualquer um dá. Colocar sob um teto, qualquer um dá. Levar para a escola é bem simples. Tem algumas escolas que são, inclusive, gratuitas, né, do nosso governo, do nosso município, do nosso estado. Também não seria tão difícil. Mas ensinar a viver em temor a Deus e livrar-se do mal, esse é uma boa tarefa para um pai fazer com o seu filho. Porque exatamente isso pouquíssimas pessoas poderão fazer. E essa é a importância
de um pai estar na condução do seu filho, estar próximo da criação do seu filho, participar dos diversos momentos do seu filho, seja na escola, seja em qualquer outro lugar. Tem reunião de pais e mestres? Vá lá. Tem que olhar alguma coisa? Esteja presente. Faça isso a todo momento. Deixa ele se acostumar com tua presença junto dele, para que ele possa ser impactado pela tua ação. Então Jó se desviava do mal, ensinava seus filhos a fazerem o mesmo, e ao mesmo tempo ele ensinava seus filhos a adorarem juntos. É legal que o livro de Jó não tem nenhum tipo de patriarca, a gente não sabe o tempo que essa história se passou, não fala sobre Abraão, não fala sobre Israel, não fala sobre nada. Mas nós vemos um homem aqui que a todo momento estava levando seus filhos junto com ele para se purificarem. O que é isso? Ele estava ensinando seus filhos a terem um momento espiritual deles, mas também com os outros. É legal porque aqui diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e volta e meia eles estavam todos juntos. E aqui nós estamos falando do homem mais rico do Oriente, final do versículo 3. Em geral, pessoas ricas têm seus filhos olhando um para o outro, dizendo assim: quem vai ser o primeiro a atacar? Quem vai ser o primeiro a levar uma vantagenzinha? Quem vai ser o primeiro a ficar com esse negócio aqui? E às vezes dá intriga, briga, né? Alguma coisa assim. Mas Jó, embora fosse o homem mais rico do Oriente, mantinha seus filhos unidos e em paz, a ponto deles fazerem jantares e tudo mais, e uns convidarem os outros na casa de cada um, dizendo: olha, hoje a janta é na minha casa, pode chegar aqui. E todos iam, e o outro dizia: não, agora a janta é na minha casa. E todos iam e participavam. Coisa difícil de às vezes acontecer, porque talvez um estava pensando: não, peraí, vamos devagar aí, eles são meus inimigos, porque quando o Jó morrer, isso fica para nós. Nós vamos ter que disputar um negócio aqui. Eu não posso ser tão amiguinho assim uns dos outros. Mas Jó conseguia, mesmo sendo o homem mais rico, trazer os seus filhos a uma harmonia. Então ele incentivava eles a andarem com Deus e andarem juntos. Como é que Jó fazia isso? De joelho dobrado. Uma boa tarefa para um pai é orar para os seus filhos. Jó fazia isso constantemente. Constantemente ele estava orando pelos seus filhos. E minha dica para os pais aqui é: coloca na tua agenda um tempo de oração para os teus filhos. Se você não tem tempo para orar para os teus filhos, você vai ter tempo mais para quê? Então eu não quero te incentivar a cortar coisas da tua agenda, mas quero te incentivar a acordar mais cedo ou a dormir mais tarde. E esse mais cedo e mais tarde é justamente o tempo que você vai levar para colocar o teu joelho no chão e orar para os teus filhos. E interceder diante de Deus por eles. E pedir para que Deus vá derramando sua misericórdia, para que eles amoleçam seu coração e escutem a palavra de Deus, para que eles possam ser pessoas íntegras diante de Deus. Então, orar pelos filhos é algo extremamente importante. E se você ainda não tem, coloca na tua agenda. Ore constantemente por seus filhos. Uma outra coisa que eu acho legal aqui é a visão que Jó tinha de sucesso para os seus filhos. E a versão que Jó tem de sucesso para seus filhos não tem a ver com os números do contra-cheque. Às vezes nós achamos que sucesso é quando você está recebendo um contra-cheque bem gordo, dizendo: agora sim alcancei o sucesso. Mas Jó, em momento algum, acha que isso é sucesso para seus filhos. Para ele, sucesso para seus filhos era andar com Deus como ele andava. Não importando se no contra-cheque viria R$700, ou R$15.000, ou R$20.000. Mas o importante para Jó é que, independente disso, esse homem, esse filho, pudesse ser íntegro diante de Deus. Eu lembro de uma história que eu ouvi falar de um homem que ele pertencia à família real do Marrocos, e ele era um muçulmano. E ele se converteu ao cristianismo, e hoje
Ele mora no Brasil, ele é um asilado, porque ele recebeu auxílio no Brasil para não ser morto. Se ele sair do Brasil, ele corre o risco de vida. Tanto que quando ele sai do Brasil para alguma coisa, ele tem que avisar a Interpol que ele está saindo, e a Interpol então faz mais ou menos uma investigação a respeito de possíveis ameaças contra a vida dele. Porque é uma vergonha para a família real do Marrocos ter um filho que não é muçulmano. E aí, uma vez, ele disse assim, olha, uma das coisas que mais impactou a minha vida foi quando minha irmã mais nova nasceu. Minha irmã mais nova nasceu e ela dizia, a família real do Marrocos, ela tem um hospital ali mesmo. Ele disse, quando tu vai chegando na casa real, 10 quilômetros antes, você já passa por barricadas militares, você vai ser revistado, interrogado, vai se perguntar se você tem horário, se não tem horário, quem é você. Se você não está na agenda, você já não passa ali. Você tem uma primeira revista 10 quilômetros, 5 quilômetros, 2 quilômetros e no portão. E dentro do portão, ele diz, tudo cercado, nós temos um hospital nosso, só da família real. Nosso não, porque ele diz, não é mais meu. Né? E aquele hospital é que trata toda a família real do Marrocos. Nós também somos donos da única companhia aérea que voa no Marrocos. Então, muitas vezes nós estávamos ali dizendo, gente, onde é que vamos jantar hoje? Ah, vamos jantar em Paris. Então, vamos. Sobe de jatinho, desembarca em Paris, janta, volta para o Marrocos. E amanhã, vamos para onde? Ah, pode ser Espanha, né? Pode. Então, essa era a vida que ele estava acostumado. Mais ou menos como os filhos de Jó, lembra? Ele era o homem mais rico do Oriente. E aí ele disse, quando nasceu a minha irmã, eles entregaram a minha irmã para o meu pai. E o meu pai, então, pegou, o pai dele era o irmão do rei, encarregado pela religião islâmica de todo o Marrocos. Ele pegou a minha irmã e cochichou no ouvido dela a seguinte frase, Alá é o único Deus. E entregou a minha irmã para minha mãe. Ele disse, naquele dia, eu entendi que a vida espiritual da minha irmã para o meu pai era a coisa mais importante. Como é a vida espiritual dos nossos filhos para nós? Qual a importância que a vida espiritual tem para os teus filhos? Para Jó era grande. Para a família real marroquina, extremamente grande. Se não for para nós, o que estamos fazendo aqui? Então, ele orava constantemente para os seus filhos, e sucesso para Jó era seus filhos terem um relacionamento vivo com Deus. Mais do que isso, Jó se envolvia diretamente com a espiritualidade de seus filhos. Jó assumia para si o papel de cuidar da espiritualidade de seus filhos. Eu, por muitos anos, já escutei, já vi pais brigando com o pessoal do Ministério Infantil. Por que não evangelizam o meu filho? Por que não dão um abismo ligado para o meu filho? E a resposta é uma só, porque é teu papel fazer isso. Nós aqui, em 1-2 horas por semana, jamais conseguiremos colocar os alicerces que você tem a oportunidade de fazer todos os dias da semana. Nós aqui só vamos trabalhar com o que foi construído já em casa. Nós vamos só botar o gesso, a pintura, porque toda a estrutura espiritual do seu filho é um privilégio que Deus te deu. Então, por favor, faça isso. Se envolva com isso. De forma constante. Porque é isso que Deus pede para que você faça. Então, Jó se envolvia diretamente na espiritualidade do seu filho. Ele se preocupava, mais legal ainda, com o coração deles, mais do que com o comportamento. Parou para pensar nisso? Lembra ali no versículo que diz que ele fazia a cerimônia com seus filhos, os filhos saíam, ele ia sozinho e dizia assim, vou oferecer aqui um holocausto, porque vai que eles, no seu coração, ofenderam a Deus. E isso é alguém que está mais preocupado com o coração do que com o comportamento. Às vezes, nós achamos suficiente quando nossos filhos se comportam bem.
Mas se comportar bem, até meu cachorro consegue. Até meu cachorro consegue. Eu pego um petisco e digo, pretinha, senta, ela senta. Se alguém já for lá em casa, ela até sorri, ela sorri. Né? Simone adora fazer a pretinha sorrir para as pessoas. Né? Se comportar bem, até um cachorro consegue. Mas Jó estava preocupado com o íntimo, com o que incentivava o coração dessa pessoa, o que movimentava todas as suas ações, ou seja, o coração por dentro. Não bastava para Jó que seu filho ficasse sentadinho, escutando alguém falar, e ficasse muito bem comportado. Para Jó o importante é o que no coração dessa criatura está levando ela a ouvir o que ele está ouvindo, a fazer o que ela está fazendo, porque se não é um movimento divino, eu estou apenas criando um pecador bem comportado. E às vezes nos satisfazemos com isso. Eu não sei você, meus pais adoravam quando eu tirava nota 10. Uma raridade. Uma raridade. Depois da terceira série, mais raro ainda. Né? Depois, no meu ensino médio, por favor, que na época era 2º grau, por favor, a média era assim já, eu estava na glória, se alcançasse a média. Mas a grande questão é, por que tirar 10? Para me mostrar, para aparecer para os outros, para mostrar que eu sou melhor? Ou porque eu estou empenhado em aprender e entender aquilo que está sendo me oferecido como um ensino? Qual das duas coisas? Isso é diferente. Porque hoje eu conheço muito aluno que tirou 10, não lembra mais nada do que estudou. O filho pede, olha pai, o que é isso aqui? Eu disse, na época eu estudei isso aí. Aí tu olha, estudou, sei. Fica tranquilo que estudou. Mas tu sabe, Edgar, meu amigo, eu fazia o período normal e a recuperação. Eu estudava 2 vezes, então eu sei todas as matérias, pode ficar tranquilo. Eu fazia 2 vezes, tá? E a 7ª série fiz 2 vezes, por causa da matemática. Matemática sempre foi o meu ponto fraco. Ou eu era o ponto fraco na matemática? Bom, um dos dois, a gente não se dava bem. De qualquer forma, essa é a ideia. O que te move a fazer o que faz? É ali que está o combustível da tua vida. Se você botar um bom combustível na vida do teu filho, ele vai fazer a coisa certa desde a motivação correta. E aí ele não vai ser só bonzinho porque ele vai ser aprovado por você. Ele não vai tirar 10 porque ele vai ganhar a bicicleta no final do ano se ele passar. Eu sou contra isso, né? Você premiar alguém por fazer aquilo que é o mínimo que se espera, né? Se a gente fizer isso, o que dirá quando eles fazerem as coisas boas? Então eu não estou tirando 10 porque eu vou ganhar uma bicicleta, mas porque ali eu estou tendo a oportunidade de aprender, de saber, e um dia vou poder usar isso na minha vida. E quem sabe ensinar outras pessoas a fazer isso. Estão vendo a diferença entre motivação e comportamento? Jó estava extremamente preocupado com o coração. Eles vieram aqui, fizeram aquele cultinho, que bom e tal. Quando eles saíam, diziam, tá, mas Deus, vou oferecer aqui um holocausto, não sei como é que está o coração deles, tu é capaz de fazer isso, me ajuda com a motivação do coração, mais do que apenas com o comportamento. Não quero filho bem adestrado, quero um filho que viva por princípios. Essa é a grande diferença. Não quero que ele seja adestrado a fazer as coisas, eu quero que ele seja movido pelos princípios que tu vai colocar no coração deles. Jó tinha uma agenda cheia, porque você vê no início ali, ele é um homem rico, muito rico. Ele é tão rico que ele tinha 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, tinha muita gente a seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha uma agenda cheia. Se você acha que a tua agenda é cheia, imagina a de Jó. Chama lá o fulano, vai contar as ovelhas, chama lá, e os camelos, como é que estão? E as juntas, como é que estão? Olha, faltou água, vamos ter que cavar um poço. Galera, tem que cavar o poço, quem é que vai cavar o poço? Onde é que tem água? Porque não dá para cavar em qualquer lugar. E a todo momento Jó
Jó estava sendo exigido de alguma forma, como um grande homem rico que era na sua época. Mas ainda assim, na agenda dele, tinha duas coisas que sobressaíam mais do que seus compromissos profissionais: seu amor a Deus e o acompanhar a vida de seus filhos. Meu desejo para cada um dos pais hoje aqui é que a agenda de vocês, além de tudo que você já faz, tenha espaço para Deus e para teus filhos. Porque se você esquecer qualquer um desses dois, de nada vai adiantar todo o resto da tua agenda. Se tu esquecer teu compromisso com Deus e você esquecer teu compromisso com teus filhos, joga fora a agenda, porque o resto não vai fazer sentido algum no final. Jó tinha tempo para isso. Resumindo esses 5 versículos da vida de Jó, os filhos são testemunhas da integridade de um pai. Seja íntegro diante deles, eles vão saber que você é. Os filhos são testemunhas do temor a Deus que um pai tem. Seja temente a Deus e eles aprenderão também a fazer a mesma coisa. Os filhos precisam, de pais envolvidos em suas vidas espirituais. Esteja junto com eles, encosta neles, olhem o que eles estão assistindo. Senta com ele, mas ele só está ali no celular e tal, não sei o quê. Senta do lado, que joguinho tu está jogando? Esse aqui. Me ensina a jogar. Você já vai saber o que está acontecendo, você já vai ouvir o que ele está ouvindo, você já vai entender e qualquer barulho diferente você vai poder chegar junto e dizer: filho, deixa o pai conversar melhor contigo aqui, né? Tem certeza que isso é bom? Tem certeza que isso é legal? Vá fazendo isso. Crie conexões, mas cuide muito da vida espiritual do seu filho. Outra coisa, a agenda. Que a tua agenda, pai, permita você ter tempo de qualidade com Deus e com teus filhos. Mas é muito difícil, é muito corrido, vem de manhã, sai de tarde, volta para lá, vem para cá. Eu sei que vocês conseguem. Porque para colocar outras coisas em nossa vida, a gente consegue sempre dar um jeitinho na nossa agenda, né? A gente precisa colocar Deus e nossos filhos dentro da agenda, isso é muito importante. A família como um todo. Isso é ser um pai de sucesso. Pai de sucesso não é apenas aquele que garante o futuro financeiro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, como eu sei que muitos aqui têm a ideia. Mas um pai de sucesso é aquele que pode olhar para o seu filho e dizer: tem uma caminhada espiritual junto dele. E aí, quem sabe, no final, quando formos chamados para não mais existir aqui, alguém possa dizer: olha, eu não sei se esse homem tem bens ou não, mas uma coisa eu digo: o relacionamento dele com Deus e com a sua família era extremamente profundo. Isso é o mais importante que um pai pode legar a seus filhos. A segurança da integridade em um mundo que está se esfarelando aí fora. Nós, como pais, sermos o porto seguro para aqueles que olham para o mundo e dizem: o que nós vamos fazer? Vem cá, que eu sei o que nós podemos fazer diante disso. Vamos orar? Senhor Deus, nós vimos aqui hoje muitos pais da Bíblia. Nós vimos Noé, nós vimos Jairo. Pai, que nós possamos ter esses exemplos em nossas vidas. Que Tu estejas permitindo que nós olhemos para Ti como nosso Pai principal. E à medida que isso acontecer, possamos replicar isso na vida dos filhos, na vida das famílias onde nós estamos inseridos e envolvidos. Para que Tu estejas nos dando integridade, retidão, justiça, misericórdia, amor, compaixão, porque para isso tudo dependemos de Ti em nossas vidas. Senhor, que Tu estejas cuidando de cada um dos pais de nossa comunidade,
que possam ser pais como Jó, corajosos ao ponto de remar contra a sociedade onde estava vivendo, corajosos o suficiente para se envolver diretamente na espiritualidade dos seus filhos, corajosos o suficiente para colocar o joelho no chão e clamar diante de Deus pela vida deles, corajosos o suficientes para colocarmos esses nossos filhos na direção de um mundo que é sim complexo, mau e perverso, mas ainda assim, eles sabendo que dependendo de Ti, não estarão em lugar melhor. Pais corajosos que possam incentivar seus filhos a terem medo, mas a confiarem em Ti. Pais corajosos ao ponto de dizer, não temos todas as certezas, mas uma certeza temos, confiaremos em Deus. E Deus, que à medida que isso acontecer, nossos filhos possam ser abençoados pela vida de seus pais. É isso que nós entregamos em nome de Cristo. Amém.